Muito boa noite, Rio Grande do Sul. O SBT-RS apresenta agora, ao vivo, para todo o estado, o debate de segundo turno com os dois candidatos mais votados para o governo gaúcho. Eu sou o jornalista Marcelo Coelho e serei o mediador. Aqui no estúdio, à minha esquerda, José Ivo Sartori, do PMDB, candidato pela coligação O Novo Caminho para o Rio Grande. E à minha direita, Tarso Genro, do PT, da coligação Unidade Popular pelo Rio Grande. Este programa também pode ser assistido no portal UOL e no site do SBT-RS. Bem, cada candidato terá agora 1 minuto para se apresentar. A ordem de quem fala primeiro em cada bloco foi definida em sorteio com a presença dos assessores. Começamos por José Ivo Sartori. Boa noite, candidato. 1 minuto. Boa noite, Marcelo. Boa noite, candidato Tarso. Boa noite ao senhor e à senhora que nos veem, nos acompanham nesse fim de tarde. Para mim é uma alegria estar conversando com a senhora, com o senhor, procurando debater todas as questões da vida do Rio Grande do Sul. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade que eu tenho de estar neste segundo turno, mas já que você nos acompanhou pelo seu coração, espero que você coloque novamente o coração para fazer a mudança que é esperada no Rio Grande do Sul, de mudança do governo, de comportamento. Queremos fazer um governo plural, democrático e aberto e respeitoso com todos, fazer um governo para todos os setores, para toda a sociedade, especialmente para aqueles que mais precisam da atividade pública. Mas agradecer àqueles que estão nos acompanhando agora. Nós tínhamos uma coligação, um novo caminho para o Rio Grande, candidato, e aqueles que vieram se somar a nós todos. Muito obrigado. Agora é a vez do candidato Tarso Genro. Muito boa noite. 1 minuto para a sua apresentação. Boa noite, Marcelo. Boa noite, candidato Sartori. Boa noite, gaúchas e gaúchos. Eu represento aqui o presidente Lula e a presidenta Dilma. Nosso projeto de desenvolvimento aqui no estado é um projeto integrado ao projeto de desenvolvimento nacional. Por isso que nós conseguimos atrair aqui para o Rio Grande do Sul tantos investimentos. O último deles, né, agora está já em andamento, a Ponte do Guaíba, a duplicação da 290 que está começando, mais duas vias para 116, a 448 que agora vai ser estendida até Portão, e um conjunto de recursos que vem do governo federal para desenvolver o estado em todas as áreas, na área do desenvolvimento econômico, da ciência e tecnologia. Eu estou pedindo a oportunidade, né, para o povo gaúcho para continuar esse trabalho. Nós temos ainda muito a fazer, não se consegue fazer tudo em 4 anos. Eu me proponho a continuar, aprofundar esse projeto e jogar o Rio Grande do Sul para o lugar que ele merece cada vez mais. Muito obrigado. O debate terá duração, minha gente, de 1 hora e será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, perguntas livres entre os candidatos. No segundo bloco, os candidatos respondem a perguntas dos jornalistas. No terceiro bloco, os assuntos serão sorteados. E no quarto bloco, cada candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Direitos de resposta vão ser analisados pela produção do programa junto a um consultor jurídico. Vamos ver agora quais são as regras para este primeiro bloco do debate. Neste bloco, cada candidato fará 2 perguntas ao oponente, com tema livre. Portanto, teremos 4 rodadas. Cada uma delas terá 45 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Conforme sorteio, quem abre a primeira rodada é o candidato Tarso Genro. 45 segundos para a sua pergunta, candidato. Candidato Sartori, eu li detidamente por várias vezes o seu programa de governo e não me lembro de ter visto nenhuma alusão à metade sul na sua visão de governo, no seu projeto de governo. E a metade sul hoje está puxando o desenvolvimento aqui no estado, com projetos do governo federal, do governo estadual, com investimentos da iniciativa privada, sendo fonte, inclusive, de orgulho para todos os gaúchos. Eu gostaria de saber qual a sua posição, qual o seu programa, qual o seu projeto para a metade sul, porque eu não vi isso no seu programa de governo. Olha, em primeiro lugar, vê como as coisas são diferentes de um dia para outro. O Tarso, um dia diz que não tem proposta, não tem plano de governo, no outro dia cobra que não tem o plano de governo. Eu gostaria de receber também o seu plano de governo. Quero dizer para a senhora e para o senhor que estive em diversas oportunidades em Rio Grande e o meu trabalho já começou lá atrás, quando enfrentamos muita turbulência
para mudar o Porto de Rio Grande. E mudar o Porto de Rio Grande, que hoje funciona, existe atividade, acompanha, evidentemente, e ajuda o desenvolvimento da região sul, o que é importante para o desenvolvimento de todo o Rio Grande do Sul, porque é uma região importante sob o ponto de vista cultural, do patrimônio histórico, inclusive, que é a cidade de Pelotas, mas, acima de tudo, nas atividades que tem na área portuária. Na área portuária, nós sabemos que hoje, tanto o TECOM como hoje o polo naval é uma realidade que vai se constatando e vai se fazendo. Mas se não tivessem sido feitas as mudanças lá atrás, no final da década de 90, com certeza esse desafio não estaria no caminho que está hoje. É preciso olhar bem, com seriedade, da nossa parte. Nós vamos continuar incentivando, apoiando e acompanhando também as atividades que são feitas também pelo governo federal. Hoje há já um desafio novo para o polo naval, especialmente para o porto como um todo. Porquanto, diante da situação de que está mudando, vamos dizer, a confecção dos próprios navios com maior porte, é preciso mudar a realidade onde os navios vão atracar, porque onde se podem atracar 3 navios hoje, amanhã serão apenas 2, se não mudar e não avançar as reformas aonde os navios vão se colocar. Obrigado, candidato José Ivo Sartori. Candidato Tarso Genro, 1 minuto para a sua réplica. Eu não vi nenhuma referência, né, no plano de governo que foi apresentado ao Tribunal, né, Eleitoral, e o candidato Sartori não falou sobre isso. Eu vou dizer qual é a nossa visão da Metade Sul. A nossa visão da Metade Sul é prosseguir os investimentos que o governo federal está fazendo com a duplicação, né, da estrada Porto Alegre-Pelotas, a duplicação de Porto Alegre a Rio Grande, o acesso ao Porto de Rio Grande, os 3 planos safras que têm uma grande influência no desenvolvimento regional e a implementação de um programa de energia bifásica e trifásica que já está em andamento pelo nosso governo, que tem 135 milhões de reais. Eu acho que é uma carência muito grande um programa de governo que não fala na Metade Sul. A Metade Sul é um espaço geopolítico, geoeconômico, um espaço de desenvolvimento muito importante para o futuro do nosso Estado e o futuro do nosso país. Nós temos uma relação direta com a Metade Sul e isso está colocado no nosso programa. Obrigado, candidato. José Ivo Sartori, 1 minuto para a réplica. O nosso plano que nós colocamos no Tribunal Eleitoral é uma parte do nosso processo. Nós estamos ouvindo toda a sociedade, é o nosso papel. Nós temos o Conexões RS, onde muitas sugestões e muitas colaborações entraram para a nossa atividade. Além do mais, sobre a Zona Sul, nós temos também o acréscimo agora da candidata Ana Amélia, do PP e do conjunto dos partidos que se agregaram conosco, que também nos entregaram, e é o compromisso nosso, de resgatar também parte do seu plano de governo para que entre junto com o nosso. Plano de governo, meu caro Tarso, nunca está concluído. Nunca. E se faltasse alguma coisa, a gente saberia sobrepor diante das necessidades da luta que todos têm que fazer. A Zona Sul merece sim o nosso carinho e o nosso respeito. Tanto é verdade que em muitos municípios nós vencemos no segundo turno, porque eles confiam na nossa atividade e no nosso trabalho. Candidato José Ivo Sartori, agora 45 segundos para a sua primeira pergunta. Eu acredito que uma das grandes preocupações da sociedade gaúcha, rio-grandense e brasileira também, por que não dizer, é aquela em que as famílias sentem medo, preocupação permanente, na medida em que não percebem que o Estado ou a organização também federal dá, evidentemente, um conteúdo para a questão da segurança. Nós precisamos investir mais nos policiais, na Brigada Militar, com mais efetivos, mas, acima de tudo, com uma polícia científica e com a investigação policial mais aprofundada. Eu acredito que também o combate às drogas é uma questão importante. Como o senhor vê a questão da segurança no Rio Grande do Sul? 2 minutos, candidato Tarso. A questão da segurança pública no Estado é extremamente importante e a nossa situação, embora não seja uma situação boa, ela está melhorando e melhorando bastante. Eu vou explicar por quê. Inclusive, comparativamente a Santa Catarina, a São Paulo,
a Paraná, a Rio de Janeiro, onde a população vive atemorizada por brutais batalhas campais, incêndios de ônibus, ataque de quadrilhas em zonas residenciais, luta por ocupação de territórios. Aqui no Rio Grande do Sul, nada disso acontece. Qual é a nossa visão? Melhorar o salário dos policiais e contratar mais policiais. Estamos fazendo isso na Polícia Civil. Melhorar o salário dos brigadianos e contratar mais brigadianos. Temos um concurso em andamento. Instituir o policiamento comunitário, que foi instituído, inclusive, lá em Caxias do Sul. Já são 140 centros, núcleos de policiamento comunitário. Combater a violência em todos os níveis, com os programas como o Programa Maria da Penha, né, das Patrulhas Maria da Penha, que reduziu aqui no Rio Grande do Sul 32% a morte de mulheres. É um programa extremamente importante. Instituído de maneira permanente, já está em funcionamento, o Centro Integrado de Comando e Controle. Estruturar as áreas integradas de segurança pública, que também já estão em andamento, através de uma conexão entre a Polícia Civil e a Brigada Militar, que já existe no Centro Integrado de Comando e Controle. Nós, quando chegamos no governo, apenas 20% dos homicídios eram elucidados. Agora é mais de 72%. E estamos respondendo um grave problema de reincidência no Estado, que é pela primeira vez, depois de 40 anos, um governo que começa o esvaziamento do Presídio Central. São medidas importantes que já estão tendo efeito altamente positivo e eu peço a sua confiança para nós continuarmos e aprofundar esse trabalho. Candidato Sartori, 1 minuto para a sua réplica. Olha, recompor os efetivos da Brigada Militar e da Polícia Civil deve ser sempre uma questão permanente. Não é fazer concurso espasmódico aqui ou colar. Tem que ter sempre presente, porque você vai necessitar de uma hora para outra ter essa atividade. E preparar todo esse pessoal para fazer um trabalho que realmente orgulhe o servidor público é a coisa mais importante que tem nessa caminhada. Mas também fortalecer as investigações com modernas tecnologias. As ferramentas têm que ser diferentes. No mundo que está aí, é preciso avançar cada vez mais nesse trabalho. Mas o governo federal também tem que fazer a sua parte, que não cuida das fronteiras, investe muito pouco na segurança e, acima de tudo, não tem uma política penitenciária para o país. É preciso mudar essa realidade. Não adianta apenas descentralizar, ou tomar aqui, ou tomar lá, se não tiver uma atitude para mudar a política penitenciária brasileira. Candidato Tarso Genro, 1 minuto para a tréplica. Quando nós chegamos no governo, nós encontramos uma Polícia Civil completamente desmotivada, com seus quadros defasados, com ausência de promoções há muitos e muitos anos. Encontramos uma Brigada Militar completamente desmotivada, desequipada, sem condições operacionais que dessem um mínimo de estímulo para os nossos policiais. E fizemos uma profunda modificação. Nesse momento, nós estamos, inclusive, fazendo um concurso, já fizemos um concurso, já contratamos policiais, criamos um adicional salarial para que eles não se aposentem, e isso está dando um resultado altamente positivo. Nesse momento, estamos contratando mais 2.000 brigadianos. E já fizemos vários concursos para a Polícia Civil. As grandes questões de segurança pública aqui no Estado são questões estruturais que existem em todos os estados. O que eu estou dizendo ao senhor e à senhora é que nós estamos fazendo uma mudança profunda, e essa mudança profunda está cristalizada já em números, em contratações, em ações da Polícia Civil e da Brigada Militar, que apreenderam mais 30% de drogas do que foram apreendidos no governo anterior. Candidato Tarso, agora uma pergunta de 45 segundos, assunto livre. O candidato Sartori, no seu programa de governo, ele fala que vai substituir o policiamento comunitário que nós estamos implementando, que é um sucesso extraordinário aqui no Estado, inclusive com a colaboração dos prefeitos, inclusive do próprio prefeito Sartori, vai substituir por um modelo de patrulhamento desenvolvido pelo criminologista Hermann Goldstein. É o que está escrito na página 36 do documento que o senhor apresentou no Tribunal Regional Eleitoral como seu programa de governo. O que significa, em termos de qualidade, esta troca, esta tese do Goldstein, em comparação com o policiamento comunitário, que está tendo amplo sucesso em todo o país e é um modelo testado no mundo? Candidato Sartori, 2 minutos. Olha, na verdade, eu vou ficar... Ainda bem que o senhor perguntou sobre isso, porque ele é importante.
policiamento comunitário que nós temos no Rio Grande do Sul se deve muito aos municípios. Porque se não fosse pelos municípios, nem policiamento comunitário nós não teríamos. Evidentemente que o avanço e a forma mais avançada de tratar a questão da segurança depende muito do seu governo federal também. Depende muito, porque, na verdade, o governo federal não investe, olha, eu não arrisco dizer um percentual, mas muito pouco em segurança, ou quase nada. E se falando em modelo penitenciário, então, nem falar. Mas eu já abri o coração e já disse pessoalmente, nós vamos sim, se for necessário, vamos ver as experiências havidas no país para estabelecer uma política, vamos dizer, penitenciária diferenciada. Vamos abrir para as PPs, parcerias público-privadas, pelo menos para a construção de presídios. Porque criar e desenvolver ações e programas de reinserção de ex-apenados não se faz com essa política que existe aí. O senhor, inclusive, foi ministro da Justiça e sabe muito bem do que eu estou falando. Mesmo porque, em atuando nesta área, o senhor disse, numa certa ocasião, que ia fazer um cerco eletrônico na Grande Porto Alegre. O senhor prometeu e não cumpriu. Como tantas e tantas outras coisas que foram ditas, vêm sendo ditas e reveladas. E nós vamos assumir aquela sua promessa que o senhor fez do cerco eletrônico na Grande Porto Alegre para justamente diminuir os homicídios que estão chegando agora a quase 2.000. Essa é uma realidade da qual nós temos que enfrentar todos os dias e nós vamos enfrentá-la de frente com toda a sociedade gaúcha. Candidato Tarso Genro, 1 minuto para a sua réplica. A cerca eletrônica não se realizou aqui no Estado, não foi por falta de recurso nem por decisão político-administrativa do governo. É porque é uma licitação nova, de uma tecnologia nova, que o Tribunal de Contas e os órgãos de controle não aceitaram nenhuma das formas que nós propusemos para realizá-la. Mas isso é uma meta nossa, nós queremos realizar e vamos continuar, sim, nessa direção. Mas eu quero fazer uma observação. O candidato Sartori não respondeu à minha pergunta. Ele não se lembra ou não leu o programa de governo que foi apresentado no tribunal. Se leu, não se recorda, porque está escrito ali a substituição de um modelo de policiamento comunitário por outro. E ele não sabe esclarecer que policiamento comunitário é esse, né? Que tipo de substituição é essa. Isso é muito importante que o telespectador fique fixado, porque nós estamos apresentando uma proposta concreta, um programa de governo concreto que está, inclusive, em andamento. E ele, na verdade, pede um cheque em branco para se eleger e governar o Estado. Candidato Sartori, 1 minuto para a cheque réplica. em branco foi todas as promessas que o senhor fez e não cumpriu. Esse sim. E está pedindo mais um cheque em branco. Está pedindo mais um. O senhor tinha toda a legitimidade do mundo quando o senhor se elegeu governador, ainda no primeiro turno, para fazer mudanças que eram necessárias, estabelecer diferenças. Eu quero dizer para a senhora e para o senhor, independentemente das afirmações que ele faz, de que, na verdade, o Tarso vai entregar um governo pior do que ele recebeu. Não é verdade de que ele fica dizendo que fez isso, fez aquilo. Na verdade, tudo que foi prometido não foi feito na vida e no governo do Rio Grande do Sul. Essa é a realidade nua e crua que, infelizmente, sou obrigado a dizer, nesta hora, afirmativamente. Tem que melhorar o trabalho com as entidades, com as organizações, cuidar das drogas e construir, sim, uma cultura de paz e uma cultura da não violência. Candidato Sartori, sua segunda pergunta, 45 segundos. Eu vou ficar na questão da dívida do Rio Grande do Sul, nas finanças do Rio Grande. Já afirmei outro dia e vou afirmar de novo. A arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul aumentou bastante nos últimos 4 anos. No entanto, no governo Rigoto, não é, teve menos arrecadação e, no entanto, menos endividamento. Agora, nós tivemos maior arrecadação e maior endividamento. O endividamento hoje é um dos maiores de toda a história do Rio Grande do Sul. É isso que eu quero dizer para a senhora e para o senhor,
para a gente não ficar aqui testemunhando outras coisas. Seu tempo acabou. Tarso Genro, 2 minutos para a resposta, candidato. Apenas uma observação preliminar. Você que recebeu os benefícios do Irrigando a Agricultura Familiar, do Mais Água Mais Renda, do RS Mais Igual, dos planos safras que nós realizamos aqui no Estado, das correções salariais que nós fizemos depois de um brutal arroxo salarial dos governos apoiados e sustentados pelo candidato Sartori, você sabe que não é correta esta afirmação que ele está fazendo, que nós não fizemos no Estado. Nós entregaremos o Estado, se eventualmente nós formos eleitos, não formos eleitos, e nós vamos ser eleitos, é essa disputa que está se processando agora no segundo turno, muito melhor do que recebemos. E em relação à questão do endividamento em especial, é muito importante essa afirmação feita pelo candidato Sartori, ex-prefeito de Caxias do Sul, porque ela demonstra que ele sequer conhece as finanças do Estado que ele quer governar. Ele não tem programa, ele não sabe explicar os detalhes do seu programa, não sabe o significado de uma afirmação que ele entregou ao Tribunal Regional Eleitoral e agora fala na questão da dívida de forma completamente equivocada. Dia 9 de outubro, a Folha de São Paulo publicou um estudo feito sobre o endividamento dos estados. Está aqui, à disposição dos jornalistas. Neste documento fica demonstrado que tem 3 situações. Os estados que melhoraram a situação em relação à dívida, por causa da melhora da arrecadação, os estados que pioraram e os estados que ficaram na mesma situação. O Rio Grande do Sul melhorou a situação em relação à dívida. Sabe por quê? Porque a dívida cresceu, sim, a partir do contrato que foi feito no governo, apoiado, né, dirigido na Assembleia pelo candidato Sartori, e, mesmo assim, com aquele contrato, nós melhoramos a situação, porque aumentamos a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul. Está aqui, na Folha de São Paulo. O Rio Grande do Sul é um dos estados que melhorou a situação da dívida dentro do nosso governo. Obrigado, candidato. José Ivo Sartori, 1 minuto para a réplica. Olha, na verdade, a arrecadação aumentou no Rio Grande do Sul em 43% a mais do que o governo Rigoto. 18% a mais do que o governo da Ieda. A diferença de arrecadação do ano passado foi de 1,4 bilhões. Nesse ano, nós deveremos chegar a em torno de 3 bilhões de reais. Então, não adianta dissimular. É verdade, nenhum outro governante fez tanto endividamento. E endividamento em cima de endividamento não ajuda a dar sustentabilidade às finanças do Rio Grande do Sul. Como é que eu vou conhecer as finanças se eu não tenho acesso à contabilidade? Se foi pedido quanto que foi colocado, de onde foi parar os recursos dos saques judiciais, aonde foram gastos, ou ainda os financiamentos foram feitos para quê? Aonde estão? Na verdade, não foi respondido até hoje um pedido de informações da Assembleia. Candidato Tarso Genro, 1 minuto para a tréplica. Aqui está Rio Grande do Sul, estado que diminuiu, tem curva descendente em relação à dívida, sem aumentar impostos. Nós recebemos o governo com um contrato feito pelo governo do PMDB, escorchante para o Rio Grande do Sul, com juros estratosféricos, e não aumentamos impostos. Melhoramos a arrecadação por causa da competência da nossa fazenda pública, a fiscalização, a implementação de novas tecnologias, os estímulos que nós demos para os trabalhadores da fazenda trabalharem e arrecadarem mais. Por isso que melhorou. E por isso que, dentro da lei de responsabilidade fiscal, nós estamos obtendo novos financiamentos. Então, além do candidato Sartori não conhecer a realidade financeira do Estado, ele também não assume a responsabilidade que ele tem como membro do PMDB e líder na Assembleia do governo Brito, pelo contrato escorchante que levou o Rio Grande do Sul a essa situação pré-falimentar, que nós estamos tirando, né, a partir das ações do nosso governo. Bem, chegamos ao fim do primeiro bloco do debate de segundo turno para o governo do Rio Grande do Sul. Vamos a um breve intervalo e daqui a 2 minutos voltamos. SBT-RS, eleições 2014.